Só vou lembrar para você que nós estamos em Gálatas, tá bom? Estamos no capítulo 2, trafegando pelo capítulo 2, do 1 ao 10, né, nesse momento. E temos muita coisa para falar. Vou começar dizendo que Paulo, no começo do capítulo 2, ele narra uma viagem que ele faz a Jerusalém com Tito e com Barnabé. Ele vai procurar os demais apóstolos. Nós falamos sobre isso aí, sei lá que dia que foi, tá nas lives anteriores, já perdi a conta, né? Mas enfim, Paulo vai a Jerusalém conversar com os outros apóstolos, por quê? Porque ele está com receio, em primeiro lugar. Primeiro porque ele tem uma revelação, diz o texto, a gente não sabe muito bem o que é isso. Mas segundo porque ele tem um receio de que os apóstolos não entendam o que está acontecendo, de que o evangelho é para todos e que isso inclui a entrada ao reino, para o reino dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, e com essa entrada dos gentios, eles não precisariam fazer uso da lei judaica, porque isso era o que estava sendo pregado e estimulado pelos judaizantes lá em Gálatas. Não é? Vocês se lembram da conversa? Espero que sim. Então Paulo vai se encontrar com Pedro, com os demais apóstolos, para saber deles. Olha, vocês entenderam que quando um cara que não é judeu, Paulo não falou cara, sou eu que estou falando. Quando um cara que não é judeu, que é gentil, se converte, ele não precisa ser cumpridor da lei, e ele é nosso irmão agora, ele faz parte do novo Israel de Deus, dessa nova comunidade de ressurretos em Jesus Cristo. Vocês entenderam isso? Esse era o medo de Paulo. Para isso ele leva Barnabé. Barnabé era um judeu tranquilo, muito conhecido e conceituado dentro do relacionamento com os apóstolos, mas ele leva Tito. Tito não, Tito é um grego convertido ao judaísmo e não é circuncidado. E a conversa gira em torno disso e os discípulos, os apóstolos lá em Jerusalém concordam com Paulo. Uau, que alívio, né? Uma pessoa que se converte não judeu não precisa se circuncidar, não precisa obedecer às festas. Acabou. Esse momento acabou. Não há mais necessidade de se guardar a lei para se ser salvo, né? Para se viver salvação, para se ser aceito no reino. Pronto. Nós conversamos sobre isso semana passada, entendemos que a conversa deles foi produtiva, deu tudo certo. Diante dessa realidade, e aliás, semana passada nós deixamos claro que esse era um assunto sério, porque se isso não acontecesse, o perigo era que o cristianismo se tornasse uma seita, uma mistura de judaísmo com cristianismo, ia ser mais uma seita. Mas com essa ação de Deus no coração dos apóstolos, nesse link entre eles, nessa situação em que eles se colocaram juntos no mesmo caminho, pronto, se consolidou o evangelho que chegou até nós, né? A partir disso, nós começamos a entender algumas coisas que eu quero falar com você. Tudo isso nos leva a entender que o evangelho da graça é, em primeiro lugar, esse evangelho da graça que Paulo e os discípulos e os apóstolos concordam, não é, que ele é realmente um evangelho da graça. Ele é, em primeiro lugar, um evangelho que nos leva à liberdade. O evangelho da graça nos leva à liberdade. Primeiro, que tipo de liberdade? Liberdade cultural. O que isso quer dizer? Pense comigo, o que é mais fácil nós seguirmos? Regras ou valores? Bem, os valores, eles são aquilo como, por exemplo, ame a seu próximo como a você mesmo. Isso é um valor. É uma coisa muito subjetiva, você há de convir comigo. Mas é esse caminho que Jesus apresenta para nós vivermos. Os valores, eles são muito mais amplos do que as regras, mas eles são subjetivos, como já disse. Dependem de uma compreensão maior, mas quando o valor está resolvido em mim, eu estou pronto para encarar todas as situações da vida a partir daquele princípio, daquele valor. E o evangelho, ele tem a ver com valores, muito mais do que com regras.
As regras, vamos dar aqui um exemplo de regras: não use tal tipo de roupa, não coma tal comida, não ouça tal tipo de música, ou então os regulamentos das igrejas. Há gente que vive o evangelho em cima de regras. E qual o problema de se viver evangelho em cima de regras? É que quando nós pensamos em regras, nós pensamos geralmente em comportamento que me leva a ser aceito por Deus. Eu quero ter uma relação com Deus, então me dá a cartilha de comportamentos. A partir desses comportamentos, Deus vai me amar ou não. Quem vive por regras, eu acho que invariavelmente, eu posso dizer isso, sem medo de errar, vive com esse tipo de pensamento. Se eu fizer o que é certo, Deus vai me amar, não é? Por isso eu preciso saber o que agrada a Deus. Portanto, aquilo está numa situação muito mais superficial, não é? Alguma coisa que está muito na superficialidade, não está no coração da pessoa, está superficialmente sendo feito. Então, entender que as regras desse tipo, elas têm muito a ver com a questão cultural, com a nossa vida cultural, é muito importante para a gente perceber que elas não são a solução para a nossa vida. Você há de convir comigo que o nosso jeito de se comportar no dia a dia é diferente. Nós, brasileiros do século XXI, nós pensamos de um jeito e nos comportamos de um jeito muito diferente do que, por exemplo... Obrigado, filho. Uma aguinha aqui. Filhinho providenciou aqui. Obrigado. Muito diferente dos nossos irmãos. Olha, eu não vou nem mudar muito. Pegue uma cultura ocidental como a nossa e pegue uma cultura oriental. Eles pensam diferente. Então, as regras têm muito a ver com esse aspecto cultural. Eu tive a oportunidade de viajar bastante, eu conheço vários países, graças a Deus, foi Deus que foi bom comigo. E é louco você perceber, por exemplo, eu fui várias vezes para a África. Os africanos são muito diferentes de nós. Eles se comportam de forma diferente, claro. Eles encaram a vida de forma diferente, eles reagem à vida de forma diferente. Então, as regras, elas têm a ver muito com isso, com o tipo de sociedade onde você está inserido. Então, veja bem, Tito era um grego, ele convivia com os judeus. Então, o que é que precisava haver no coração de Tito? Precisava haver, não a regra, mas o coração, mas o valor, mas a identidade com o evangelho precisava estar dentro dele, não a regra. É claro que quando você caminha por regras, geralmente você define que as suas são certas e a do outro é errada. Pensa comigo, não é? Existem jeitos de viver o evangelho, por favor, tome cuidado com o que eu estou dizendo aqui, mas é verdade, existem maneiras de viver dentro do reino e viver o evangelho que são distintas e não são necessariamente erradas, são distintas porque elas estão na periferia daquilo que é o evangelho, não é? O que importa é que nós carreguemos dentro de nós os valores do evangelho, não é? Nós carreguemos dentro de nós aquilo que é o cerne, o princípio fundamental do evangelho. Ele vai dirigir a gente em fazer coisas ou não fazer. Já diz o meu amigo Zé Bruno que um sintoma de que alguém não entendeu isso ainda é quando a pessoa fica perguntando muito assim: posso? Posso fazer isso ou não posso? A gente que é pastor recebe um monte de perguntas desse tipo. Posso ou não posso? Não é interessante? Porque a pessoa quer uma regra. Ela quer uma delimitação de caminhada. Não, vai por aqui porque você não está em pecado, você não está... Mas se eu tiver dentro de mim o amor a Jesus, as coisas vão se esclarecer aos meus olhos. E eu não preciso de uma cartilha, eu identifico. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Então essa conversa de Paulo e tudo que aconteceu lá tem a ver com isso. A segunda coisa é que a gente tem uma liberdade emocional. Que liberdade emocional é essa? Bom, quem pensa que comportamento moral vai salvar a pessoa, vai trazer salvação, vive uma situação muito complicada, que é culpa e insegurança. Por quê? Porque a gente não é capaz de se salvar. A gente sempre erra e sempre erraremos. Veja que uma pessoa que tem vestígios, indícios de religiosidade na sua vida, como é difícil para essa pessoa viver bem. Ou ela mente, ou ela esconde, ou ela se torna hipócrita, ou ela se penitencia, ou ela se acaba de viver culpada. Está sempre culpado, sempre acusado. Meu Deus, eu não estou cumprindo a regra e Deus não me ama. Por quê? Porque a gente não pode. Nunca a gente pode. Sempre é pela graça. Você sabe, preciso falar isso, acho que tenho tempo. Olhe para o Éden. Olhe para Adão e Eva, nossos antepassados, né? Que nos representaram em tudo aquilo. Não se engane, porque se fosse você e eu que estivéssemos lá, nós teríamos feito a mesma coisa, tá? Não fica dizendo assim, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão lá atrás, que agora eu estou pagando o pato por esse pecado. É porque você estava lá, eu estava lá, nós estávamos lá. A humanidade, até no nome de Adão isso tem a ver, né? Mas pense comigo, Adão e Eva viviam no que nós podemos chamar de perfeição. O Éden é a perfeição quanto ao lugar que ele é. Tudo muito bom, tudo perfeito. Relacionamento entre homem e mulher perfeito, relacionamento do homem e da mulher com a criação perfeitos, abundância, satisfação. E mais, o Éden era também um templo, porque Deus estava lá, presente naquele lugar, né? Como a gente imagina, um templo. Era a presença de Deus ali. E não é que o homem escolhe o caminho errado, gente. Não é que o homem, quando dado a ele a liberdade de escolha, ele escolhe o que é errado. Esses somos nós. Nós não escolhemos certo nunca. Porque a maldade está no nosso coração. E é claro que depois da queda isso ainda, obviamente, se complica mais. Mas enfim, o que eu quero dizer é que quando nós tentamos nos salvar, o que acontece é que vivemos acusados a vida toda. E Paulo deixa claro uma coisa, nós devemos andar corretamente sim. Não vai usar essa conversa para dizer assim, então vale tudo. Tudo bem, né? Se eu não andar muito certo na minha caminhada. Não. Isso é infantilidade. Pense comigo, os imperativos morais dos 10 mandamentos, por exemplo, eles valem para nós. Não roubar, não matar, não adulterar, tudo isso é um conjunto de valores, é aquilo que eu falei no começo aqui. Esses valores precisam estar dentro de nós. Mas eles não podem se transformar, não devem se transformar num instrumento de salvação, porque eles não são isso. E os judaizantes e Paulo queriam que a lei fosse cumprida, mas a motivação era completamente diferente. Deixa eu ver aqui o que nós temos para colocar aqui. Olha só, quem obedece para ser salvo é escravo. Mas quem obedece por gratidão está livre, não é? Que legal. Então a gente para nosso papo aqui hoje, porque tem muita coisa ainda para a gente pensar, muita coisa para a gente falar. Por exemplo, amanhã a gente entra nesse assunto aqui. O Evangelho da Graça nos leva à unidade cristã e a gente encerra, creio que amanhã, essa conversa aqui. Mas enfim, é o que temos para a gente conversar e pensar juntos, né, a respeito dessa trajetória no livro de Gálatas, e assim a gente vai construindo as coisas, assim a gente vai solidificando, mas às vezes você fala a mesma coisa, não sou eu, é o texto está falando isso. Então a gente cai em cima do texto e aprende um pouquinho mais, tá bom?